A seguir, Programa Painel. Boa noite, o Programa Painel está começando. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2019. O que é o assistencialismo voluntário e o que são políticas sociais públicas? O programa de hoje vai focar na habitação e a gente vai saber qual é o papel da sociedade e dos governos nesse processo. Estamos ao vivo pela UPF TV no canal 4, aberto, e no 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF TV. Participe e fique conosco. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. Olha, e se você quer participar, é só acessar o Facebook e o Instagram da UPF TV ou pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984 18 0186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984 18 0089. É bem fácil. Estão com a gente no programa desta noite o secretário municipal de Habitação, Paulo Calete, e também a professora do curso de Serviço Social aqui da Universidade de Passo Fundo, Giovana Henrich. Obrigada pela presença. Antes de a gente começar a nossa conversa aqui, a gente vai assistir, rever uma reportagem que a jornalista Gisele Borba e também o cinegrafista Fernando Lopes fizeram sobre o projeto Brasil Sem Frestas. Vamos ver. Dona Maria puxa de um lado, do outro, mas o plástico não estica mais. Foi o jeito que ela encontrou para se proteger do frio. Cobrir os espaços que ficam entre uma madeira e outra nas paredes. Entra bastante vento, bastante. Muito frio. É, um vento bem gelado. E quando chove? Quando chove eu derrubo uma cama lá no sofá e durmo para lá, onde que é mais fechado. Porque entra chuva. Entra chuva, frio. Desempregada, com dores nos braços, não consegue trabalhar. Os 2 cômodos foram construídos pelos parentes do jeito que deu, para ela ter aonde morar. A vizinha Juscelia tem 2 filhas e sentia na pele o vento entrando pelas frestas das paredes. Sentia, porque agora as paredes estão assim, cobertas por caixas de alumínio, plástico e papelão. Tem até enfeite. Não entra mais vento, né? Como que era antes? Era bastante frio aqui. Agora tá bom. Fica mais quentinho? E bem mais. Esse foi o jeito encontrado por outra Dona Maria, 9 anos atrás, para proteger do frio as pessoas que moram de forma precária. Uma madrugada de grande tempestade, eu acordei e fiquei muito preocupada com aquela quantidade de chuva e vento e frio. Como é que a gente poderia ajudar essas pessoas a revestir suas casas, de que maneira ia achar um revestimento para as paredes, e depois também começamos a colocar no forro. E daí, como eu sou química industrial, eu acredito que Deus me deu essa luz, sabe? Reveste a parede com caixinha de embalagem Tetra Pak. É preciso apenas martelo, grampeador de madeira, tesoura e vontade de ajudar. Os voluntários colocam revestimento nas paredes das casas de madeira e, para isso, utilizam placas feitas com material reaproveitado. Só nesta casa, 1.600 embalagens como estas foram utilizadas para fazer o revestimento. Nos 9 anos de atuação do projeto Brasil Sem Frestas em Passo Fundo, já são 20 toneladas desse tipo de material, que deixa de ir para os lixões ou aterros sanitários, bom para o meio ambiente e para as pessoas que precisam. O teto também ganha forro e pré-moldado, uma novidade do projeto Brasil Sem Frestas, que o grupo de Chapecó veio conhecer. Lá, as frestas de 15 casas já foram cobertas em pouco mais de um ano. A gente tem uma média de 50 voluntários, que a gente trabalha segunda, terças e quartas à noite no projeto para montar, limpar, receber e montar as placas, né? E aos sábados a gente faz casa, não todos os sábados porque não tem gente suficiente. Mas 15 casas já foram feitas e 45 pessoas até agora atendidas. Todo o trabalho é voluntário e se mantém com as doações das caixas. O Brasil Sem Frestas já está em 20 cidades do país. E enquanto houver pessoas morando desta forma, as caixas de leite e de suco chegam como socorro para proteger do frio ou do calor.
Olha, é indiscutível que a solidariedade das pessoas em relação a situações como essa, ela é muito grande e louvável, não é? E o trabalho desses voluntários também, ele merece aplausos em todos os sentidos. Agora, Giovana, essa não é uma solução adequada e definitiva. É uma solução paliativa, você diria isso? Sim, boa noite. Primeiro, Zumara, a gente agradece a oportunidade de estar aqui representando o curso de serviço social e pensar uma questão tão complexa como essa, né, da questão da habitação. Sim, a questão que a gente vê nesse projeto, nessa proposta, né, ela é uma solução paliativa, né? Ela é uma solução emergencial, pontual, né? Por quê? Porque ela vai responder a uma demanda de um número específico de famílias, ela não vai chegar em todas as famílias, seja de Passo Fundo, seja do Estado, seja do Brasil, né? Que necessitam, né, de uma habitação com mais condições, com mais qualidade para a sobrevivência dessas famílias, né? Então, eu diria que ela é uma solução pontual, né? Ela responde pontualmente a essa questão da habitação que a gente vive na nossa questão brasileira, né? Olhando para esse vídeo, enfim, para as vivências dessas famílias que precisam, né, desses projetos e necessitam de ações com relação a essa questão, certamente projetos como esse têm seu grau de importância. Em nenhum momento a gente pode desconsiderar, né, o trabalho que é desenvolvido por esses voluntários, né? Afinal, quando a gente olha para essas realidades de vulnerabilidade, né, num contexto de frio, num contexto onde a gente vê que essas famílias sofrem com relação a questões de saúde, né? Com relação a questões de uma habitação que não protege, né? Com certeza são projetos importantes, mas não é um projeto ou não são projetos que vão realmente solucionar a questão do déficit habitacional brasileiro. Esses projetos surgem da sociedade justamente porque não há políticas adequadas que resolvam o problema. A gente pode ver que, historicamente, né, quando pensamos as políticas sociais, e aí o exemplo da habitação é outros exemplos poderíamos mencionar assistência social, né, a gente vê que, historicamente, essas políticas elas atuam com parcos recursos, né? Então, historicamente, os nossos governos não conseguem responder suficientemente às questões que se mostram, né, na realidade dessas famílias em situação de vulnerabilidade. Isso, com certeza, mobiliza, né, e faz com que as pessoas, com que a sociedade civil, de um modo geral, né, se coloque como responsável a responder também sobre essas questões, né? E aí, sim, vem a dimensão do voluntariado, né, vem a dimensão que a gente poderia discutir assistencialista presente, né, nessas ações, e que, por serem emergenciais e que por darem uma resposta muito rápida e pontual, acabam não solucionando os problemas. Agora, secretário, qual é a realidade hoje do déficit habitacional em Passo Fundo? Passo Fundo é uma cidade que tem muitas áreas ocupadas, invadidas. Qual é o nosso contexto atual? Boa noite, Zumara. Obrigado pelo convite. Zumara, aqui em Passo Fundo, nós temos atualmente um déficit habitacional que ele fica dentro do patamar para cidades do mesmo porte, até fica um pouco inferior. Nós temos na Secretaria de Habitação cerca de 4.300 famílias cadastradas pedindo uma moradia, né? 4.300. 4.300. Esse número já foi um pouquinho maior, não é, secretário? Sim, nós tínhamos um número de 12.500 famílias. E aí fizemos uma revisão no nosso cadastro, né? Fizemos alguns cruzamentos com sistemas de IPTU e outros sistemas que a Prefeitura possui. Excluímos também cadastros em duplicidade que haviam. Encaminhamos também correspondências para aquelas famílias que tinham cadastros antigos e que não haviam atualizado. E conseguimos chegar nesse número de 4.300 famílias, né? Porém, um número reduziu, né? Mas a gente sabe que essas famílias elas precisam do apoio do poder público para conseguir a sua moradia digna, né? Esse projeto Brasil Sem Frestas
como tu bem disseste, e a professora Giovana também falou, é uma iniciativa louvável. Nós temos que agradecer o empenho dessas professoras, mulheres que se organizam e que vão, muitas vezes, até os locais onde o poder público, até por limitação legal, né, não pode ir, né? O que seria essa limitação legal, secretário, para a gente entender? Sim, é que vamos dizer, as famílias mais necessitadas, elas se encontram em áreas ocupadas. São áreas que não pertencem a elas. São áreas ou do poder público, municipal, estadual, Corsã, como nós temos aqui em Passo Fundo, né? Ou áreas particulares, né? Então, o poder público não pode levar determinadas políticas públicas e infraestrutura dentro de uma ocupação, dentro de uma invasão, né? A menos que tenha autorização legal para isso, né? Então, muitas vezes, nós tomamos conhecimento da necessidade, nós temos o conhecimento da necessidade, porém estamos impedidos de chegar até lá, né? Temos procurado recursos no governo federal, que é quem centralizou nas últimas décadas a questão de aporte financeiro para o setor habitacional, né? Mas com o advento da crise e a partir de 2013, os recursos são limitadíssimos, ao ponto de, no ano passado, tu deves ter ouvido e deves ter falado muito, porque eu falei muito no programa Cartão Reforma do governo federal. Isso mesmo, que acabou não vingando. Que acabou não vingando por questões orçamentárias, né? O governo federal foi protelando e chegou em novembro, simplesmente anunciou que por questões orçamentárias o programa estaria cancelado, né? E todo o trabalho que nós fizemos aqui em Passo Fundo com o cadastramento de famílias, né? Criamos até uma expectativa nas famílias, mas era aquilo que nos competia fazer e fizemos, encaminhamos os dados para o Ministério das Cidades na época, né? Hoje nem mais existe o Ministério das Cidades, né? Então, a dificuldade do município é essa. Os recursos que nós temos são escassos, o governo federal não nos repassa recursos e, além disso, nós, por limitação legal, não conseguimos chegar lá na ponta onde estão as famílias mais carentes necessitando de uma reforma no telhado, né, nas paredes. Mas né? aí a gente tem um círculo vicioso, né? Porque se o Estado não consegue chegar, o município, enfim, a comunidade acaba se mobilizando para ajudar. Não é isso, Giovana? Sim. Eu acho que é importante a gente poder pensar nessas duas perspectivas, assim, a perspectiva do voluntariado e da dimensão da solidariedade que se apresenta dentro disso, né? Que eu acho, um pouco dessa experiência que a gente visualizou no vídeo, né? E que consiste numa ação, né, de pessoas que acabam se preocupando com uma determinada situação vivenciada por pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E, por outro lado, né, o viés da política social. E acho que essa é a distinção que a gente tem que fazer ao refletir sobre essas questões, né? A política social, sim, ela teria a condição de dar o caráter de universalidade para esse direito, né? Ela não vai ser pontual, ela não vai chegar apenas a um determinado grupo de pessoas, mas sim no todo das pessoas que precisam, no caso da habitação ou de outros direitos, outras situações. Né? Então, acho que é importante fazer essa distinção entre essas coisas, assim, né? É importante a ação da sociedade civil, não tenho dúvida, né? Nos remete a uma ação pensada na busca pela igualdade, né? Na busca pelo respeito ao direito do outro, né? Na busca por uma sociedade mais igualitária e nos coloca enquanto parte disso, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que ela não vai garantir o direito universal, ela não vai dar o caráter universal da política de habitação ou outras, né, conforme previstas nas nossas legislações brasileiras. Bom, a gente vai saber o que seriam políticas sociais públicas adequadas, mas no próximo bloco a gente vai fazer um intervalinho e já volta. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar
Programa Painel. Olha, e na pauta de hoje, o assistencialismo voluntário, políticas sociais públicas, e a gente está hoje falando da situação da habitação em Passo Fundo, mas tem muitos outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Participe do programa, você pode acessar a página da UPF-TV no Facebook ou também pelo WhatsApp, pode mandar a sua mensagem. O WhatsApp da UPF-TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio PF é o 984180089. Professora Giovana, Bolsa Família é um programa, é uma política social? Como é que a gente define esse programa? Ele é um programa dentro de uma política chamada assistência social, né? Talvez um dos grandes carros-chefes hoje da política de assistência social brasileira, né? Um tanto incompreendido, porque ele é Sim, muito criticado também. Perfeito, ele sofre muitas críticas, né? Eu acho que na medida que a gente pensa o Bolsa Família, a gente tem que pensar de que realidade a gente parte, né? Nós temos experiências exitosas com Bolsa Família e nós temos experiências talvez não tão exitosas, né? Acho que parte muito desse olhar para a realidade mesmo da qual a gente vai pensar, né? O Bolsa Família, ele, para além de ser um programa que visa a oferta, né, o recurso financeiro para as famílias, ele é um programa pensado para a melhoria de outras condições de vida dessas famílias. Por exemplo, a inserção no mercado de trabalho, né? A questão da formação técnica e profissional para este mercado de trabalho, né? A garantia de que crianças e adolescentes permaneçam nas escolas, a garantia de que essas famílias possam ter acesso a uma saúde de qualidade. Então, se a gente pensar em termos de organização do programa, ele tem todo um planejamento, né? Toda uma organização de serviços e articulações dentro dos municípios que visam um bem-estar maior e que visam a garantia de vários direitos, não só o enfrentamento à questão da fome por meio do recurso financeiro. E até também o habitacional, E, né? inclusive, vai rebater, certamente, né, na questão do direito à habitação. Agora, claro, os municípios têm se mostrado assim com muita dificuldade de fazer toda essa organização, né? Até porque, historicamente, a política de assistência social vive com poucos recursos, né? E, certamente, o repasse financeiro desses pequenos valores acaba não refletindo como gostaríamos na realidade dessas famílias, né? Agora, secretário, quantas ocupações a gente tem hoje em Passo Fundo? Nós temos 72 ocupações, Zumara, sendo que 19 delas... São muitas, não é, secretário? São bastante. 19 delas estão em áreas de proteção permanente. Que é mais grave ainda. Mais grave ainda. Então, nós acompanhamos de perto essa situação, né? A promotoria também está acompanhando conosco, vem nos solicitando que nós façamos a realocação dessas famílias que se encontram em APPs, né, ou em áreas de risco, e nós estamos tentando localizar áreas, né? O problema é que o município que está na ponta dos entes públicos é o que menos possui recursos, né? A União, que centralizou toda essa política habitacional nas últimas décadas, não tem repassado recursos. O Estado está numa situação bastante difícil, né? Que a gente vem acompanhando. Então, nós, com poucos recursos, temos que tentar resolver esse problema. Pois é, o que resta para o município com poucos recursos? Nós temos tentado algumas soluções, implementar algumas soluções criativas, Zumara. Por exemplo, está em fase final de análise, muito provavelmente seguirá para o Poder Legislativo aqui em Passo Fundo, algumas propostas de alteração de zoneamento do plano diretor, onde algumas grandes empreendedores, não só daqui de Passo Fundo, como de fora, estão querendo fazer empreendimentos habitacionais aqui na nossa cidade, porém, para que isso aconteça, eles necessitam que o zoneamento daquela determinada região seja alterado, né? Nós estamos pensando em alterar o determinado zoneamento, porém exigir contrapartida desses empreendedores. E uma dessas contrapartidas seria a doação de um percentual de área
para o município, para que o município consiga, então, reassentar famílias que estão em APPs, em áreas de risco. Mas também necessitaria de uma outra parcela de recursos do governo, porque só a área não resolve o problema. Exato, aí nós contaríamos com... É uma solução bem encaminhada, mas não resolve o problema. Seria uma solução para o município ter área sem despender recursos, né? Mas efetivamente nós teríamos que alcançar recursos para edificar nesses locais, né? Uhum. Bom, a gente está aqui falando de habitação, porque eu acho que é uma das situações que salta aos olhos, não é, nesse momento. Mas os problemas na assistência social, nesse tema que a gente está abordando, eles são históricos. E se não houver uma solução, um olhar para eles, eles tendem a se agravar. É isso, professora? Sim, acho que historicamente a gente vê que as políticas sociais elas vêm trabalhando com poucos recursos, né? O que é bem contraditório na medida que a gente pensar que é dentro dessas políticas que chegam a situações mais complexas para resolvermos, né? Então, se a gente pensar o sujeito que vive lá na área invadida, provavelmente é o sujeito que é atendido na assistência social e que é atendido lá na unidade de saúde pública, que é atendido na escola pública e assim por diante, né? A gente vê um ciclo de reprodução aí de situações complexas vividas por essas mesmas famílias, né? Então, a gente vê que as políticas sociais, elas historicamente vêm sofrendo, né? Não só pelo pouco recurso público, mas também pelo modo como são compreendidas essas políticas sociais, né? A gente tem que se perguntar, assim, o que a gente deseja para as populações em situação de vulnerabilidade, né? O que a gente pensa para essas populações, né? Que tipo de serviços a gente quer construir para esses grupos, para essas famílias, né? Então, parte também por uma compreensão do que significa o direito dessas pessoas, do que significa a cidadania dessas pessoas, né? Então, são N questões que vão influenciar no modo como essas políticas historicamente vêm sendo construídas Porque e essas pessoas, dada a vulnerabilidade, elas não têm condições de sozinhas sair dessa situação. Perfeito. Elas precisam dessa ajuda para sair. Eu diria, elas têm o direito de acessar essas políticas para, né, terem uma melhor condição de vida, né? E a gente sabe que os exemplos históricos assistenciais, a própria política de assistência social historicamente foi feita, foi realizada de um modo muito pontual. Antes de nós termos o Sistema Único de Assistência Social, o que a gente via na assistência social brasileira era a distribuição do alimento, da roupa, né, muito pontualmente, né? Hoje, a compreensão da política de assistência social, ela avançou em termos legais, em termos de estrutura de Sistema Único de Assistência Social. O que talvez não tenha avançado ainda é a nossa compreensão, ou de parte da população, a compreensão sobre o que significa essa nova assistência social, né? E aí a gente ainda vê essas ações bastante pontuais e bastante fragmentadas do ponto de vista da articulação entre políticas públicas. Isso é essencial, né? Não é só a assistência social que vai resolver a situação dessas famílias em vulnerabilidade, não é só a habitação que vai resolver a situação da habitação dessas famílias, né? Penso que há necessidade de uma integração entre essas políticas para que efetivamente a gente consiga chegar num resultado mais efetivo disso que a gente entende como política, né? Agora, secretário, como é que é o diálogo do município com essas comunidades que estão em áreas de ocupação? Nós temos mantido, Zumara, um diálogo permanente com essas lideranças, principalmente com as lideranças das ocupações, né? Dos movimentos. Dos movimentos. Temos mantido uma relação transparente, uma relação verdadeira, né? Eles estão sabendo da dificuldade que o município tem econômica de resolver sozinho isso, né? Eu tenho procurado deixar bem claro para eles a dificuldade, né? E tenho revelado também a eles a esperança do município de que agora, com o novo governo estabelecido, o novo governo federal apresente a sua política habitacional,
né? Porque até então nós temos ouvido que o governo federal fará alterações no programa Minha Casa Minha Vida, por vezes até anunciado que o programa não vai sofrer até alteração do nome, né? Porém, até o presente momento não se tem efetivamente o anúncio de qual será a política habitacional do governo. Né? E o tempo vai passando e os problemas vão se agravando. Os problemas vão se agravando. Eu penso que implementada uma política habitacional, definidas as regras, né, nós poderemos encaminhar projetos e propostas, né, para amenizar esse déficit habitacional que nós temos. Eu não vejo como um grande problema, um grande número o nosso déficit. Não, é um déficit, como eu falei, dentro administrável. Administrável. No entanto, tem que haver recursos, tem que ser alocados recursos pelo governo federal para que os municípios consigam atender essa demanda. Agora, Giovana, não te parece um paradoxo, ao mesmo tempo que se critica programas como o Bolsa Família, eu vou citar aqui que é um programa já consolidado, ao mesmo tempo que se critica, não é? A sociedade também exige uma solução por parte do governo e, de outra forma, também se mobiliza para ajudar essas pessoas. Não te parece um paradoxo da sociedade nesse momento? Na verdade, são as contradições que a gente vivencia em termos de políticas sociais, né? Em termos desse sentimento de responsabilidade que a sociedade civil acaba assumindo, assim, né, Zumara? Mas acho que é importante frisar também que a sociedade civil ela tem um outro papel importante, que é o controle das políticas sociais, né? Então, assim, por mais que a gente saiba que as políticas devem ser desenvolvidas pelo Estado, a sociedade civil, conforme legislação, está prevista a participação da sociedade civil, especialmente na fiscalização dessas políticas, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Por meio dos conselhos municipais de direitos, né? Então, a sociedade civil tem espaço e deve sim participar, por exemplo, do pensar sobre, né? De avaliar como essas ações são desenvolvidas ou não são desenvolvidas, o que talvez nos coloque também num outro lugar de responsabilidade por essas ações, por esses serviços, por esses programas, né? Então, para além da gente desenvolver, talvez, os programas de voluntariado, que talvez a gente possa se colocar como partícipe do processo de pensar, né? Por que não ir discutir habitação no Conselho Municipal de Habitação? E pensar que outras possibilidades existem junto com o município, no sentido de enfrentar tais questões, né? Essa é uma possibilidade. É verdade. Né? Bom, obrigada pela presença, o programa está encerrando. A gente também agradece a sua audiência e voltamos na próxima semana. Lembrando que amanhã tem reprise desse programa às 11 horas da noite, na quinta-feira às 10 horas da noite. Até a próxima semana.